Olá! Nós vamos falar hoje sobre as pirâmides. O que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra pirâmide? Você lembra das pirâmides etárias? Por exemplo, aqui a gente tem um histograma que mostra a distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade. Não é essa pirâmide que a gente quer falar. Você lembrou das pirâmides de Gizé? Na verdade, é um complexo de pirâmides que impressionam por sua beleza e inteligência matemática para a época. Fica lá no Cairo, no Egito. Você lembrou da Chichen Itza? Esta pirâmidezinha aqui, ó, que gracinha. Ela é muito incrível porque, por exemplo, no solstício de verão, a incidência dos raios solares faz com que apareça uma serpente nesses degraus. É incrível. Não é dessa pirâmide que a gente quer falar. A gente quer falar nas pirâmides de geometria para poder entender as outras pirâmides. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem uma pirâmide reta. Tá? O que é uma pirâmide? A gente tem um polígono num plano, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem um hexágono, um polígono regular. Fora desse polígono e fora desse plano, a gente tem aqui um vértice, que a gente comumente chama de V. E com esse vértice, a gente liga os vértices do polígono do plano. Então, a gente forma um sólido chamado pirâmide. Nesse caso aqui, a primeira pirâmide reta. Ela é reta porque a projeção do vértice, a projeção ortogonal, cai exatamente sobre o centro do polígono, certo? Segundo caso, a gente tem uma pirâmide oblíqua. Ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados aqui na base. Então, a gente diz que é uma pirâmide pentagonal, porque a base dela é um pentágono. Fora desse plano, a gente tem um vértice V aqui em cima, a projeção ortogonal dele é fora do centro desse pentágono. Então, a gente diz que a pirâmide é oblíqua, ela não é reta. No terceiro caso, a gente tem uma pirâmide muito particular. Por quê? A base dela é um pentágono também, mas é um pentágono regular, onde os lados são congruentes, são todos iguais, com a mesma medida, e os ângulos também, todos os ângulos internos aqui têm a mesma medida, então por isso a gente diz que é uma pirâmide regular, tá? Qual é o conceito de pirâmide? Eu vou entrar aqui no GeoGebra para mostrar para vocês como é que eu faço, como a gente pode fazer a construção dele no GeoGebra, tá? Cliquei aqui no ícone de pirâmide. Eu posso escolher com a minha base, se é triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal e por aí vai. Vou escolher uma quadrangular para facilitar aqui. Vou clicando aqui, escolhi 4 vértices para minha base e um outro vértice fora desse plano, tá aqui em cima. Então, a gente acabou de construir uma base, uma pirâmide de base quadrangular. Tentem perceber os elementos dessa pirâmide. O vértice, a base, que é um polígono regular. A gente tem faces laterais. Qual o formato dessas faces laterais? Triângulos, né? E por aí vai. Então, o que acontece aqui? Vamos verificar esses elementos. Vértice V. Nesse caso específico, a base é quadrangular. Então, a gente tem os vértices da base ABCD, 4 vértices. As arestas laterais são esses segmentos que ligam o vértice aos vértices da base. Então, a gente tem a aresta AV, BV, CV e DV. Se fosse uma base pentagonal, seriam 5 arestas laterais. Arestas da base AB, B, BC, CD e AD. Aqui, as 4 arestas da base. As faces laterais são triângulos. Então, a gente tem aqui o triângulo VAB. A gente tem o triângulo VBC lá atrás. A gente tem o triângulo VCD aqui na lateral. E aqui na frente o triângulo VDA ou VAD, certo?
altura, que geralmente a gente chama de H, distância do vértice da pirâmide até o plano da base. Então, ele sai daqui e vai até lá embaixo, fazendo 90 graus com o plano da base, ok? Bom, se passa um plano seccionando essa pirâmide, cortando essa pirâmide, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma seção transversal. Qual vai ser o formato dessa seção transversal? É um quadrilátero igual ao quadrilátero da base, né? Nesse caso aqui menor. Igual é o mesmo formato de polígono, certo? Quadrilátero aqui em cima e tem um quadrilátero aqui embaixo, tá? E esses são os elementos, a gente já falou, mas não custa lembrar, da pirâmide regular. Por que ela é uma pirâmide regular? A base dela é o quê? Nesse caso é um pentágono regular, ou seja, tem os 5 lados congruentes, eles são iguaizinhos. Então, pirâmide regular. Por que a gente vai falar dessa pirâmide? Porque ela é muito especial. Se a gente observar a face lateral, que é um triângulo, quando eu traço esse segmento aqui do vértice até a metade do lado da base, esse segmento é muito específico, a gente chama ele de apótema, tá? E a letrinha para chamá-lo é G minúsculo, fazendo uma analogia aí com a geratriz. Observem que, se a pirâmide é regular, o que acontece com esse apótema? Ele é quem também? Ele é a mesma coisa que a altura da face lateral. E a gente está se referindo ao mesmo segmento, que é o apótema. Tudo bem? Além do apótema da pirâmide, que é esse aqui da lateral, existe o apótema da base. O que é o apótema da base? Segmento que sai do centro e vai até a metade lá do lado da base. A gente chama esse apótema de apótema da base e a letrinha para chamá-lo é M minúsculo. Então, será que existe uma relação entre esses dois apótemas? Claro que existe. Se eu traço aqui a altura, que é o segmento que sai do vértice e vai até o centro da base, altura H, opa, formamos o quê? O quê? Um triângulo retângulo. Então, a gente tem a seguinte situação. Altura H, G é o apótema, ou altura da face lateral, e M, que é o apótema da base. Então, a gente pode tirar daqui uma relação fundamental, que é G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. G, apótema da pirâmide, H, altura, e M, apótema da base. Então, tem aí a relação entre esses 3 elementos. Bom, além disso, a gente pode calcular as áreas da pirâmide. Então, a gente tem aqui, pode calcular a área da base. Vamos chamar de... A gente tem a área lateral. A área lateral, chamar aqui de AL, vai ser a soma de todas as áreas aqui dos triângulos. Todas essas 5, a área desses 5 triângulos, certo? E a área total é a área da base mais a área lateral. Será que eu posso dar uma fórmula única para a área dessa pirâmide? Não dá, sabe por quê? Porque pensa aqui comigo. Se a base, suponha que a base dessa pirâmide
seja um triângulo, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um tetraedro ou uma pirâmide de base triangular. A aresta lateral vai ser 3 vezes a área de cada triângulo lateral. A aresta total vai ser, se for um tetraedro, é mais fácil, né? 4 vezes a área do triângulo equilátero. Mas vai variar, essa área vai variar de acordo com cada pirâmide, se ela for triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, então tudo vai depender dessa base. Então não existe uma fórmula única para calcular a área da pirâmide, tá bom? Vou dar aqui um exemplo. Calcular a área da base, a área lateral e a área total de uma pirâmide irregular quadrangular, sabendo que a aresta da base mede 6 centímetros e a altura da pirâmide mede 4 centímetros. Então, a gente viu que é uma pirâmide regular, quadrangular. Significa que a base dela é um quadrado. Como eu não estou no espaço, eu estou aqui no plano, eu tenho que desenhar tortinho aqui para a gente tentar imaginar esse quadrado aqui de lado. Ele não deu a aresta lateral, mas deu a altura dessa pirâmide, que é 4. Tá? Eu não tenho a medida das arestas laterais, tudo bem? Mas a gente tem a altura dessa pirâmide. Então, olha só, eu quero a área da base, moleza, já que é um quadrado. Quadrado que dá 36 centímetros quadrados. A área lateral vai ser quem? 4 vezes a área de cada face lateral, que é um triângulo. 4 vezes a área de um triângulo. 4 vezes a área do triângulo, base, vezes a altura, sobre 2. Vou simplificar aqui. Então, a área lateral vai ser dada por 2 vezes a base, vezes a altura. Mas é a altura da pirâmide? Não é o 4. É a altura da face. Quem é a altura da face? Opa! O apótema. Então, vai ser 2 vezes B e G. Cuidado para não confundir com a altura da pirâmide. Quem é a base aqui? A base é 6. Quem é o G? A gente não tem de forma explícita, mas a gente tem como encontrar. Porque a gente tem essa situação aqui, ó. 4 de altura da pirâmide, que é o apótema, e quanto vai ser o valor do M, que é o apótema da base? Mede daqui até aqui. Já que é do centro até o lado, ele é metade do lado do quadrado, que é 3. Então, M igual a 3, a gente pode fazer aqui a relação fundamental. Pitágoras, g ao quadrado igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. G ao quadrado igual a 16 mais 9. G ao quadrado igual a 25. Então, G igual a 5. Ótimo! Então, agora eu posso calcular a área lateral. 2 vezes 6 vezes 5. 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60. Então, qual vai ser a área total? 36, que é a área da base, mais a área lateral, que dá 60. A área total igual a 96 centímetros quadrados. Vamos para o exemplo 2. Sabendo que a área total da superfície de um tetraedro regular é de 16 raiz de 3 centímetros quadrados, calcule a medida da aresta desse tetraedro. O que é o tetraedro? Tetra, 4 faces, né? Hidrofaces. Então, é uma pirâmide regular de 4 faces iguais. Então, eu vou chamar a aresta aqui de A, tanto as laterais quanto as arestas da base, porque elas são exatamente iguais. Para calcular a área total de uma pirâmide, a gente faz a área da base mais a área lateral. Só que aqui tem um porém. Aqui, ó, a área lateral é igual à área da base. Então, serão quantas vezes? 4 vezes a área da base.
A base, assim como as faces laterais, são triângulos equiláteros. Como é que a gente calcula mesmo a área de um triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No nosso caso, que é uma face, eu estou chamando ali o lado de aresta, vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área total procurada, que a gente viu que era 4 vezes a área do triângulo equilátero, vai ser dada por 4 vezes ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que, na verdade, eu já sei quanto é essa área. Eu sei que ela é 16 raiz de 3, que é igual a ao quadrado, raiz de 3. Vou simplificar. Se A ao quadrado é igual a 16, eu quero um valor positivo para esse A. Então, aresta igual a 4 centímetros, certo? Vamos para o exemplo 3. Determinar a área da superfície de uma pirâmide regular hexagonal, sabendo que a aresta da base mede 12 centímetros e a aresta lateral mede 10 centímetros. Agora eu quero a área da superfície. A área total vai ser igual à área da base, que é a área do hexágono, mais a área lateral, que é 6 vezes a área dessa face aqui, né? Desse triângulo isósceles. Então, vamos relembrar aqui. A base é um hexágono regular. Se a gente não lembra como é que calcula a área do hexágono regular, a gente tem que lembrar que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E a gente acabou de ver qual é a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, a área da base é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse lado a gente sabe que é 12, já foi dado. Vou simplificar aqui. Então, a gente tem que 3 sobre 2 vezes L ao quadrado, que é 12, ao quadrado, raiz de 3. Então, vou substituir aqui, ó, a área da base vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 12 ao quadrado, que é 144, vezes raiz de 3, mais a área lateral. A área total é igual a 144 por 2 dá 72. Então, 3 vezes 72, raiz de 3, mais a área lateral. A área total, 3 vezes 72 vai dar 216, raiz de 3. Ok, falta agora encontrar a área lateral. A área lateral serão 6 vezes a área do triângulo isósceles. E esse triângulo isósceles tem por base o 12. Quem vai ser, né, para calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a altura dessa face? Cuidado que não é a altura da pirâmide, eu quero a altura dessa face. Lembra? A gente chama de G, que é o apótema da pirâmide, tá bom? Então, a gente tem um triângulo isósceles, cuja altura eu não sei, mas eu vou encontrar, chamando de G. Um dos lados, 10, e aqui embaixo, quando eu dividi por 2, né, o 12 por 2, eu fiquei com um pedacinho que é 6. Por Pitágoras, eu já sei quanto vale essa geratriz. Se você não acredita, você faz lá. 6 ao quadrado igual a g ao quadrado mais 6 ao quadrado. Pensa aqui comigo, ó. 10 é o 5 vezes 2. O 6 é 3 vezes 2. E o g tem que ser quem? 4 vezes 2. Então, eu sei que o g, obrigatoriamente, é igual a 8. Então, eu já tenho como calcular essa área lateral, que ela é 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é base, que é 12, vezes a altura, que é 8, tudo isso sobre 2. 12 por 2 dá 6. Então, a área lateral igual a 36 vezes 8. A área lateral, 6 vezes 8, 48, vão 4.
3 vezes 8, 24, 288. Então, a área total procurada, 216 raiz de 3 mais 288 centímetros quadrados. E aí, galerinha? Então, um beijo e até a próxima!